o edifício das Nações Unidas e até o ano Jesus foi trazido aqui essa mesma noite pelos soldados romanos. Aqui foi julgado por Caifás. E daqui ele foi levado novamente até a porta das ovelhas pelo vale do Cedron. Amém. Nós estamos aqui na cidade de Sião, nós estamos na cidade de Davi, tendo o privilégio de conhecer essa cidade. Linda. Onde daqui aconteceu muitas coisas marcantes que estão retratados nas páginas da Bíblia Sagrada. Aqui foi a cidade onde Davi montou a sua fortaleza, o seu quartel-general. Daqui onde ele governou antes de reinar sobre todo Israel, na cidade de Davi. E temos a oportunidade de estar nesse momento na cidade de Sião, visitando o cenáculo, aqui no Monte Sião, aonde Jesus Cristo celebrou a sua última Páscoa com os seus discípulos. Aqui estamos no local onde ele ministrou a última Páscoa e instituiu a Santa Ceia do Senhor. É uma alegria muito grande estar visitando a cidade de Sião, porque aqui tem marcas indeléveis daquilo que aconteceu no passado. Aqui logo estaremos visitando o túmulo do rei Davi. É uma pena que vocês não vão poder ver essa filmagem, porque ninguém pode filmar o túmulo do rei Davi. Mas está aqui as marcas do passado de tudo quanto aconteceu, né? Local aqui, ele está preservado até hoje. Hoje, 12.000 anos depois, nós podemos estar aqui porque esse local é importante. Muitos esforços foram empreendidos para que esse local estivesse aqui hoje disponível para nós. Como vocês puderam ouvir pela explicação da Suzana, muitas outras culturas tentaram tomar conta desse lugar aqui, mas ele prevaleceu até hoje. Então esse lugar foi cenário de fatos marcantes do cristianismo antes e depois da morte e ressurreição de Jesus. Aqui nesse lugar, provavelmente as pedras não sejam as mesmas, ocorreram muitas reformas aqui, mas esse é o lugar. Esse é o lugar onde o Senhor se reuniu com os apóstolos para celebrar, primeiro, a última Páscoa. A última Páscoa, foram duas reuniões, na verdade, que ocorreram aqui inicialmente. Foram duas reuniões, uma foi a última Páscoa e outra foi a primeira ceia do Senhor. A última Páscoa para encerrar, passaria a não ter mais Páscoa, e a primeira ceia, que foi um novo pacto feito do Senhor Jesus, do Novo Testamento conosco. Então, o nome cenáculo, ele vem de cena. Para nós, a grande lição de liderança ele praticou aqui, eu creio que a maioria de nós já ouviu falar no lava-pés. Foi aqui que ele lavou os pés dos apóstolos. Importante isso. Uma lição de liderança, né? Hoje a gente fala nas empresas, o líder serve, o líder é aquele que mais serve. Jesus já ensinava esse princípio naquela época, quando ele disse assim: olha, aquele que quiser ser o maior, seja o mais servo. E aí, ele, aqui também foi o local, né, como foi dito ontem, que ele molhou o pão. Quando ele disse que um dos que estavam presentes ia traí-lo, ficaram perguntando um para o outro quem era que ia trair, e ele, perguntado por João, que era o mais próximo dele, ele disse: aquele que eu entregar o pão, molhar o pão, entregar, esse é que vai me trair. Então ele molhou o pão, entregou para Judas, e Judas comeu aquele pão molhado com molho, que era o costume da época. Satanás entrou em Judas. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e Jesus disse: vai
e rapidamente vá fazer o que você tem que fazer. E ele saiu, e os apóstolos não entenderam direito o que ele ia fazer, ficaram pensando que talvez ele tinha ido, Jesus tinha mandado ele distribuir dinheiro para os pobres, que provavelmente isso era um costume de Jesus, como Judas era o tesoureiro, Jesus ele usava esse recurso também para ajudar os pobres. Mas o fato é que ele saiu para atrair Jesus. Então, esse episódio antecedeu aquela agonia lá no Getsemane, que ele saiu daqui. A Bíblia diz que eles cantaram um hino especial que eles cantavam ali depois daquela ceia, e ele saiu para o Getsemane. E ali ele agonizou daquela forma como nós já ouvimos a irmã pregar lá no jardim de Getsemane, chorou, suou sangue, e ele foi morto dali, né? Foi julgado morto e ressuscitou. Nós tivemos a graça de ver aquele túmulo vazio ontem, e depois que ele ressuscitou, esse lugar aqui também se tornou um lugar importante, porque a Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, Jesus ainda passou. Eu queria a atenção de vocês aqui nesse momento. Jesus passou 40 dias aparecendo para os apóstolos, e foram tantas as testemunhas que o livro de Atos fala em 500 testemunhas que viram Jesus ressurreto e viram quando Jesus subiu aos céus. Jesus ressuscitou, passou 40 dias, durante esses 40 dias tiveram vários episódios interessantes, né, como uma das multiplicações dos pães com os peixes, aquele momento em que Tomé ele não acredita, porque quando Jesus aparece, Tomé não está presente num determinado momento, Tomé fica sabendo pelos apóstolos, não acredita, a gente só acredita se tocar. Jesus aparece de novo e põe as chagas para Tomé tocar, entre outros episódios. Aí, no Monte das Oliveiras de novo, a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus na presença de 500 testemunhas. E ele subiu aos céus e os apóstolos olhavam para o céu e apareceram 2 anjos ao lado deles, daquela multidão, e disse assim: o que vocês estão olhando para cima? Esse que foi assunto aos céus voltará da mesma forma para buscar a sua igreja. Então naquele momento os apóstolos e os discípulos já estavam orientados por Jesus que deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Aleluia. E aí eles iriam, cheios do Espírito Santo, pregar o Evangelho em toda Jerusalém, em Samaria, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e todos os confins da terra, inclusive na Bahia e em Brasília. Aleluia. Então, irmão, e Recife também. Então eles saíram de lá. Olha só, irmão, atentem aqui para essa informação. Eles saíram do Monte das Oliveiras e vieram para esse lugar aqui. Aqui, irmão, a Bíblia diz que os apóstolos aqui estavam hospedados aqui. Ou era alugado, ou era alguém que cedia, mas eles cederam para eles morarem aqui. Eles dormiam aqui, os apóstolos. E aqui foi o local de reunião da primeira igreja. Aqui nesse lugar, atente para a cronologia. Jesus morre, ressuscita, 40 dias ele aparece entre os apóstolos e sobe. E os apóstolos vieram para cá, junto com os irmãos. Só os apóstolos estavam aqui hospedados, a Bíblia diz. Mas ele se reuniu aqui com os irmãos e durante 10 dias, porque Pentecoste é 50 dias depois da ressurreição. 40 dias ele passou entre nós, subiu aos céus, e 10 dias depois ocorreu o Pentecoste. Agora, dos 40 dias até os 50 dias, ou seja, esses 10 dias, eles perseveravam unânimes aqui em oração. E aqui em oração, buscando a Deus, esperando, como Jesus havia prometido, que do alto eles seriam revestidos de poder. Porque Jesus disse: é necessário que eu vá, para que de lá seja enviado o Espírito Santo. E eles, crendo nessa palavra, perseveravam aqui em oração. E enquanto eles perseveravam aqui em oração, ocorreu outro fato importante. Tinha 120 pessoas aqui reunidas nesse salão. Os 12 apóstolos, 11 apóstolos, porque Judas tinha sido morto, suicidou-se. Tinha 11 apóstolos, e tinha Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, e muitos outros discípulos estavam aqui nesse lugar, formando um grupo de 120
20 pessoas. E nesse momento, num determinado momento, Pedro se levanta e diz: irmãos, Judas traiu Jesus, vendeu o Senhor. Com o dinheiro que ele vendeu, o Senhor foi comprado um campo que tem por nome Campo de Sangue. E ele suicidou-se, morreu. Agora é necessário que a gente substitua esse irmão. Então aqui eles fizeram a primeira assembleia da igreja. Eles se reuniram: vamos substituir o apóstolo que nós já não temos mais. Nós somos 12 e aqui nós só temos 11. E aí nesse momento, ele se levanta e faz a primeira assembleia da igreja aqui dentro, com esses 120 irmãos. Ele diz: irmãos, o requisito é o seguinte: nós queremos escolher um irmão para substituir Judas. Cadê esse irmão que chama Luiz? Cadê? Cadê os irmãos? Os pastores. Ali, os irmãos ali atrás. Já ora. Cadê a irmã Nilva aqui? Irmã Direne, vamos cantar e já ora e Deus também. Alguém?